Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Pedro. Olá, Tiago. Tudo bem? Tudo bem? Estás um bocadinho nervoso. Não, estou ok. Pronto, ok. Isso é ótimo. Eu gostava de começar por dizer que eu estava muito à espera desta conversa. Okay. Igualmente. Porque tu foste a primeira pessoa que me mandou uma mensagem, ou melhor, que me mandou um e-mail a contar a tua história. E eu fiquei absolutamente boquiaberto quando li o teu e-mail, porque a tua história é muito parecida com a minha. E eu pensei, foda-se, como é que tu chegaste até mim? Como é que, pronto, eu sei que tu ouviste o episódio ou melhor, tu disseste-me que ouviste o episódio do Salvador. Foi bem estranho. Do Ar Livre. E depois foste ouvir o meu episódio e que depois mandaste aquele mail. Pá, mas eu juro-te que não estava nada à espera. Entretanto, já outras pessoas mandaram um e-mail e falaram, mas tu foste o primeiro. E eu garanto-te genuinamente que não estava à espera de receber aquele e-mail, e fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo assustado, porque pensei, será possível que alguém tenha uma história tão parecida? E é isso que eu hoje quero esmiuçar e perceber. Sim, se a história não fosse tão parecida, provavelmente nem enviava e-mail. Porque eu estava a ouvir e estava a pensar, pode ser asneiras? Sim, podes, estás à vontade. Foda-se, eu estou a ouvir isto. Ok, ele está a falar da minha história, mas alterou aqui umas cenas. Basicamente era o que eu achava. Porque é mesmo bem parecido. Yeah. Ok. Pronto, então olha, vamos começar nesta jornada e começo já por te fazer a primeira pergunta, que é se consideras-te naturalmente ansioso? Super naturalmente ansioso, desde miúdo, yeah. Ok, fala-me disso. A ansiedade faz parte de mim desde de criança. Tipo, sou ansioso com todas as pequeninas coisas desde criança. E então, acho que tu também deves saber isso. Quando tu cresces, parece que as coisas ainda ficam maiores. É tipo um monstro, uma cena gigante, tudo assusta. Yeah. Claro. E como é que isso começou? Ou melhor, desculpa, antes, ou melhor, reformulando esta pergunta, como é, ou melhor, tu estavas a falar que desde miúdo que tens noção disso, não é? Quando é que tu te apercebeste que realmente sofrias de ansiedade, ou a ansiedade batia forte na tua vida? Ok. É assim, eu em miúdo sempre fui bem ansioso com tudo. As mais pequenas coisas, e havia uma visita de estudo e eu já estava a calcular tudo, o que é que ia acontecer, o que é que não ia acontecer, estás a ver? Mas acho que sempre fui um bocado ingênuo, nunca liguei. Ok, isto é só porque vou a outro sítio. Nunca liguei. Diz. Não, mas era só, ou seja, eram só pensamentos sucessivos e obsessivos na tua cabeça. Sim, eram só pensamentos que eu dava valor na altura, e vamos imaginar que é a tal visita de estudo. Acontecia a visita de estudo e depois nunca mais me lembrava. Só em adulto, que foi aquilo que eu falei contigo, é que a coisa ficou, tipo, é que eu comecei a perceber, ok, há aqui alguma cena, que há alguma coisa diferente. Yeah. Ok. E partindo por aí, quando é que realmente a coisa se deu? Então, para quem nos está a ouvir, eu não sou de Lisboa, nasci e cresci numa aldeia que se chama Alcochel, mais propriamente que pertence a uma cidade que é Torres Novas, no interior. Aí, ou seja, as escolas e as oportunidades não são as mesmas que são aqui em Lisboa. Existem 2 escolas secundárias, por exemplo. Eu já sabia, eu sou designer, já sabia que queria seguir algo ligado a essa área, mas como a parte de artes só havia numa escola e os meus amigos estavam na outra, eu acabei por ir para a outra e acabei por ir para ciências. Pronto. Isto acaba por fazer sentido para a história. O que acontece é que eu faço o 12º
todo, menos matemática e fisicoquímica, porque foram sempre quebra-cabeças para mim, porque não tinham nada a ver comigo, tinha sempre notas péssimas, até que a certa altura descubro que a Lusófona, a mesma faculdade onde tu andaste, tinha a possibilidade de tu seres aluno externo, podias estar lá a tirar o curso como aluno externo, e foi o que eu fiz. Tive o primeiro ano, adaptei-me mais ou menos, e fui fazer tinha o exame de matemática. Matemática era o pior porque depois, já não me lembro como, mas fisicoquímica acabei por conseguir fazer. Isto foi em 2013, acho eu. 2012, 2013. Acabei por conseguir fazer fisicoquímica e sabia que tinha um exame de matemática marcado. E no dia anterior tinha bilhete para o live para ir ver Radiohead, que eu estava bué excitado para ir ver, era a primeira vez que ia ver Radiohead. E nesse dia pensei, vou lá para a frente, tenho que ver o Tom York, tenho que estar lá à frente. Ok, fui lá para a frente, mas a certa altura comecei a sentir tipo bué abafado e ao ar livre, comecei-me a sentir bué abafado, não sabia o que é que estava a passar, era uma sensação estranha, mas disse só à minha namorada, olha, não me estou a sentir muito bem, vamos lá para trás. Acabei por ver, sei lá, 75% do concerto lá atrás, ao pé das cenas tipo das promoções e assim, eles a tocarem e eu a ouvir, tipo, bué longe, ok, pronto, mas ao menos estou a ouvir. Tudo tranquilo, achei que era só eu sentir-me mal. Sei que no dia a seguir eu tinha o exame de matemática, a minha namorada ia de férias para o Algarve com a família dela e eu nesse preciso momento, esta história é bem longa, desculpem lá. Não, estás à vontade. Nesse preciso momento nós tínhamos mudado de casa, já estávamos em Lisboa, mas tínhamos mudado de casa para uma casa perto do Colombo. Ela ia de férias, eu tinha o exame, eu fui fazer o exame e eu tinha estudado bué, tinha mesmo estudado bué. Vou começar a escrever no exame e apercebo-me que basicamente só escrevi o meu nome e pouco mais. Sabia que ia ter uma nota péssima, que não ia dar para passar. E aí comecei-me a sentir mesmo mal. Mas comecei-me a sentir mal como senti no dia anterior no festival, mas mais uma vez não dei valor. Ou seja, ok, é normal, tu estás-te a sentir assim, porque aconteceu isto, vais ser negativa, vais estar mais um ano em que não vais avançar na tua vida, vais andar aqui. Pronto. Mas já agora, desculpa interromper-te, ou seja, começaste a sentir mal, mas começaste a ter sintomas físicos ou era sintomas só de pensamentos obsessivos de eu vou falhar, ou melhor, eu estou a falhar, eu não vou conseguir? Mais psicológicos, eu vou falhar, etc. Tudo isso, ou seja, era algo que eu sentia em pequeno, mas a um nível gigante. Mas lá está, eu associava, eu já senti isto muitas vezes, simplesmente está a ser maior porque é algo maior. Pronto, só isso. E eu saí do exame, fui para casa. Era o primeiro dia que nós estávamos naquela casa. A minha namorada nem chegou a entrar naquela casa, se não me engano. A casa tinha luz e água, mas não tinha televisão, não tinha nada. Basicamente tinha um colchão e era só. E eu cheguei lá, eram para aí 11 horas da manhã, meio-dia, e ia voltar para casa, para Torres Novas, ao fim da tarde, ia apanhar um comboio. Fim da tarde, meio da tarde, já não me lembro bem. Sei que chego a casa e aí sim começo a sentir mal, começo a sentir tudo a fechar à minha volta, começo a sentir-me a suar, começo a sentir o que eu acho que é pânico, mesmo pânico de tudo, mas sempre a desvalorizar, porque como era algo novo, eu não percebia bem o que é que era, sei lá, em último caso alguma coisa que eu comi, não sei. E então pensei em ir apanhar o comboio, mas pensei, se eu vou de metro para Santa Apolónia, se eu me sinto assim no metro vai ser horrível, não sei porquê, já associava isto na minha cabeça. Pois, ou seja, começaste a pensar no medo de o que é que poderia vir, não é? Exatamente. Sim. E então pensei, vou chamar um táxi. Isto foi em 2012, nada de Uber, não havia Uber. Vou chamar um táxi, isto era verão, o táxi levou-me para Santa Apolónia,
eu tinha que comprar o bilhete e a fila, eu lembro completamente como se fosse hoje, era para aí 10, 12 pessoas, avança uma, avança duas pessoas e eu começo a pensar, ok, eu não aguento estar aqui. E Santa Apolónia, quem conhece a bilheteira, ainda é bastante espaçosa. Só havia uma fila, portanto era mesmo muito espaço, eu não consigo estar aqui, isto é super fechado para mim, eu não consigo aguentar este tempo todo, estou-me a sentir mal, via tudo a andar à roda, ok, eu vou ter que voltar para casa, por muito que eu não tenha lá nada para me distrair, para tirar a cabeça daqui, vou chamar o táxi. Ou seja, só a perspectiva de eu estar 1 hora no comboio, porque é mais ou menos o que demora até Torres Novas, 1 hora no comboio até chegar a casa, era um pânico já. E eu pensei, não, vou voltar para a minha casa de Lisboa e depois logo resolvo. Voltei, deitei-me no táxi, sempre em pânico. Por acaso esse taxista sempre a falar comigo e eu sempre a rejeitar. Ok, o que é que lhe vou dizer? Não tenho nada para dizer. E ele perguntava-me do Benfica, ele perguntava-me do tempo, ele perguntava-me tudo e eu ficava... Pois, e tu só querias era... Quero ficar no meu espaço, estás a ver? Só queres é que isto se resolva, não é? Yeah. Até que a certa altura, pronto, chego a casa, deito-me e ligo aos meus pais, olhem, vocês têm que me vir buscar porque eu não consigo ir para aí de transportes. Basicamente foi isso. E essa foi a primeira sensação que eu tive, a primeira experiência. Ok. E esta foi a tua primeira experiência. Durante este processo todo, de primeira experiência, ou seja, o que eu quero perceber aqui é se tu estavas a tentar arranjar uma maneira de perceber o que é que te está a acontecer, ou estavas a tentar arranjar uma maneira de eu quero sair daqui, isto a nível de pensamentos, de eu quero sair daqui, tipo, ou seja, ao mesmo tempo arranjar uma explicação, não é? O que é que aquilo estava a acontecer, não é? Claro. Pronto. Assim que os teus pais chegaram, tu conseguiste ir, foste na boa de carro e ias na boa, ias tranquilo porque sentias que tinhas o conforto, ou na mesma durante a viagem custou-te ir e estavas constantemente sob pressão, não é? Uhum. Lá está, eu tinha várias vezes na cabeça o que é que se estava a passar, mas na verdade o que eu queria era encontrar uma situação confortável. Ok. Por isso é que eu tentei voltar para casa. Eu acho que se eu ainda estivesse na minha primeira casa em Lisboa, que é esta para onde eu fui nessa altura era a segunda, se calhar a coisa não ia acontecer da mesma forma. Mas como esta era a segunda casa, era o primeiro dia, eu não me sentia confortável ali, mas mesmo assim era mais confortável do que aquela viagem de 1 hora, portanto só queria encontrar um espaço confortável. Quanto à viagem, o meu pai veio-me buscar e a partir do momento em que eu entro no carro, tudo tranquilo, eu cheguei a Torres Novas, fui beber uma cerveja com ele e estava ok. Naquele dia estava tudo ok, porque já me sentia confortável. Ok, e é aqui que eu te pergunto, ou seja, a partir do momento em que isto para, o que é que tu pensaste? Pensei que acabou, que tinha sido uma situação estranha. Tal como tinha pensado no dia anterior, isto não é nada. Ok, aconteceu isto, eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, depois eu acho que raciocinei e pensei, isto deve ter a ver com ansiedade, mas foi neste dia porque foi um dia bué cansativo, uma casa nova, para a maior parte das pessoas é uma cena totalmente normal, mas uma casa nova, a minha namorada foi de férias, eu tive este exame que foi o que foi. Pronto, aconteceram coisas, foi um dia com muitas coisas e eu pensei, ok, pronto, isto foi só um dia cheio, tinha muita ansiedade acumulada porque queria que o exame corresse bem e pronto. Pensei que naquele dia, quando eu me fui deitar, pensei que tinha acabado ali. Tinha acabado aqui, não é? E mais tarde, como é que isso se tornou uma constante? O que acontece é que no dia a seguir tudo voltou. E voltou não de uma forma... Ou seja, já não havia o exame, já não havia nenhuma obrigação. Estava só em casa dos meus pais, em que a única obrigação era, sei lá, comer, por sobrevivência. Não tinha nenhuma obrigação. E a verdade é que eu tive 1 mês, 2 meses deitado no sofá deles porque não me conseguia levantar. Lembro que
O meu pai, na altura, estava a fazer uns arranjos na garagem, umas obras, e ele pediu-me, isto para aí no terceiro, quarto, quinto dia, já tinham passado quase uma semana. Olha, ajuda-me aqui a trazer os sacos de cimento para a garagem, para nós arranjarmos isto. Eu mal saí à rua, comecei-me a sentir mal, boa dificuldade em respirar. Disse-lhe, olha, esquece, estou-me a sentir bem mal, tenho que voltar para casa. Isto foi 2, 3 meses, basicamente sem sair do sofá, cama, sofá. Sempre com a cabeça bem cansada. Ok. E tu recordas-te o que é que pensavas nessa altura? Ou seja, se era sempre o mesmo pensamento, se era culpa, se era... Pensava muito nessa questão, porque era o que estava mais perto do exame, mas eu não tenho muita memória, na verdade, eu acho que apaguei um bocado. Okay. Sei que estava muito cansado, sei que não estava bem a fazer aquilo que eu queria, queria estar já noutro sítio, mas não tenho assim grandes memórias. Não é? E tu estavas-me a dizer que tiveste esses 2 meses, portanto, as férias, não é? Sim, por acaso calhou. Julho, agosto e acho que início de setembro foi mais ou menos assim. Ok. E depois, quando voltaste para Lisboa, portanto, para a vida estudantil, como é que foi esse processo? Depois, como eu não tinha conseguido fazer o exame, acabei por entrar numa daquelas coisas tipo novas oportunidades. Não sei se ainda há, mas que havia na altura para fazer matemática. Ao fim do ano acabei por fazer e comecei então a fazer o curso normal, isto era 2013. Ou seja, consegui fazer a minha vida, mas sempre com aquilo no background. E lembro que nessa altura eu faço anos 30 de agosto, a minha namorada disse-me, olha, temos que ir espairecer, temos que ir para algum sítio. Acabámos por ir, até fomos para perto, para não ser muito chocante para mim, fomos para Madrid, mas toda a cena do avião, na altura foi um pânico. Exatamente, é isso que eu te ia perguntar. Foi um pânico. Como é que foi essa preparação de viagem? Foi horrível, foi ter blocos e blocos de folhas que eu encontrei na net, como superar ataques de pânico. Como respirar, como lidar com a situação. Ok, desculpa interromper-te, porque isso é importante, que é, então tu aí já tinhas consciência que era um ataque de pânico? Sim, passei essa parte, porque a meio, nesses 2, 3 meses que eu não saía do sofá, nem fui eu, foi a minha mãe que foi ao médico de família. A minha mãe tentou explicar, mas eu acho que ela nem percebeu bem o que é que estava a passar. Ok. E ele passou-me uns calmantes, que na verdade ajudaram na altura, mas que não ajudaram no futuro, era uma coisa momentânea. Sim, pronto. Sim. E eu depois, ou seja, eu descobri, acho que pela net, porque começaste a pesquisar, viste os sintomas que tinhas, viste os sintomas que se relacionavam com os sintomas de ataque de pânico ou ataques de crise de ansiedade. Sim, exato. E começaste a associar, não é? Exatamente. Eu acho que é normal, é o que toda a gente faz, não é? Sim. Porque tu foste à procura de tentar arranjar uma explicação para aquilo que tu tinhas, não é? Sim, porque quem passa por isto sabe que não é uma coisa muito fácil de compreender, porque pergunta o que é que tu sentes? Não sabes bem explicar o que é que tu sentes. Pois é, isso é que são tantas coisas, não é? É a cabeça pesadíssima, é a circulação, ou melhor, os tremores, exato. Ficas a tremer por todo lado, é o coração a disparar, é os suores frios. Portanto, tu tens as tonturas, mas para mim o que me gostou mais foi as tonturas. Mas são tantas coisas que tu depois acabas por nem saber exatamente o quê, tu só achas que vais morrer. Yeah. Pelo menos era o que eu sentia. Era a minha sensação. A mim, eu acho que o que me gostou mais, porque eu também sou asmático, era a questão da respiração. Pois, okay. Sentia que ia deixar de respirar. E nessa questão do avião, ok. E é bué ridículo. E uma pessoa adulta acha isto ridículo. E eu também acho isto ridículo. Mas é pensar, ok, eu estou 1 hora fechado num sítio que é fechado. Eu vou ter um ataque de pânico, eu não vou ter oxigénio. Isto não faz sentido, mas a minha cabeça ia para estes sítios. Pois, claro, eu percebo perfeitamente, porque estás
constantemente à procura de um ponto de fuga, Exatamente. não é? Exato. Exatamente. Lembro-me de depois, já não sei onde, de encontrar truques de respiração que realmente ajudavam. O diafragma, trabalhar diafragma, essas coisas todas, realmente ajudavam momentaneamente, mas eu diria que tudo isto foi algo que foi melhorando aos poucos, mais do que aquilo que nós vamos ao médico é, ok, toma este comprimido, ficas bem. Para mim foi mais assim. Ok. Seguindo aqui na conversa, no meio disto, como é que isto prejudicou a tua vida futura? Acabou por prejudicar bastante, porque primeiro eu acho que não aproveitei... Ou melhor, isto, desculpa, Diz. olhando agora para trás, não é? Sim, Ou sim. seja, como é que isto prejudicou a tua vida? Claro, eu entendi. Eu acho que primeiro prejudicou a minha vida universitária, porque eu não aproveitei a 100%, porque a minha cabeça não estava lá, porque estava sempre preocupado, ok, vou ter um ataque de pânico aqui, é certo que eu vou ter um Chegaste ataque... a ter algum ataque de pânico nas aulas ou assim? Não sei se nas aulas tive, mas no ambiente de faculdade tive. Eu acho que em aulas mesmo não tive. Ok. No ambiente de faculdade tive, principalmente, não sei se é este o nome, mas em alturas de crise. Ou seja, estava mais ansioso porque, vamos imaginar que... Entregas de trabalhos, nem era pelas entregas de trabalhos, mas era porque naquele momento estava mais sob pressão e até podia estar sozinho no meio do átrio, que eu pronto. Já não lembro da tua pergunta. E eu agora pegando nisso, na tua, nisso que tu acabaste agora de dizer, os sintomas eram sempre os mesmos? Ou seja, sempre que tu tinhas um ataque de pânico era sempre os mesmos? Ou seja, já reconhecias os sintomas? Quando Sim. vinha, já sabias que era pronto, ok, está Sim. aqui. E eu até acho que tanto sentia, previa os sintomas como previa os pré-sintomas. Ou seja, sintomas, não é? sentia que podia vir aí um ataque de pânico, como podia não vir, mas estava naquela zona a Do limbo, meio não é? que podia acontecer. Estás ali na headline em que tipo, Exatamente. dás mais um passo e já Yeah, sabes que... yeah. Ok, isto pode acontecer nesta altura. Yeah. Ok. Mudando aqui um bocadinho, quando é que foi o dia, ou melhor, pronto, não é o dia, mas quando é que foi a altura em que tu decidiste que tinhas que fazer uma mudança na tua vida? Eu não sei se há um dia, porque foi aquilo que nós falámos. Eu não procurei propriamente ajuda. Na verdade, só agora é que estou a procurar ajuda mesmo. Foi melhorando, ou seja, os ataques de pânico deixaram de ser tão regulares e começou a ser uma coisa esporádica que eu conseguia viver. E começou a ser algo mais uma mudança de atitude. Ou seja, eu era uma pessoa muito mais preocupada com o que as outras pessoas pensavam. Os meus pais gostam os meus pais como exemplo, os meus pais gostam que eu me vista desta forma, ou que eu reaja desta forma, etc. E eu tentava reagir dessa forma, e a partir do momento que quebrei isso, melhorei em muitas coisas. Mas depois abriu um outro buraco, que é, tenho que resolver outras coisas, tenho que resolver o resto da minha vida, e os ataques de pânico, embora já sejam muito esporádicos, continuam a existir, e por isso é que procurei ajuda recentemente. Ok. E já agora, quando é que aparecem? Por exemplo, ou seja, são casos específicos, ou pode ser em qualquer parte, em qualquer momento, ou tu já sabes, tipo, imagina que quando tu vais ficar mais ansioso com uma coisa, que aí naturalmente desenvolve para o ataque de pânico. Eu sei que há coisas que, se eu conseguir evitar, ótimo. Ok, como por exemplo? Por exemplo, o exemplo do avião, ou de uma viagem de avião, hoje em dia já é tranquilo para mim, é uma coisa que eu até gosto, mas, por exemplo, viajar para Torres Novas, há três opções. Há carro, há comboio e há autocarro. E carro tranquilo, porque neste momento conduzo, na altura não conduzia. Comboio também é ok, mas o autocarro não é uma cena fixe para mim. Porque é uma hora total... Eu não sei explicar. O comboio também é fechado.
mas Tens mais espaço. tens mais espaço, podes-te levantar. Não... Sim, podes ir à casa de banho. Quer dizer, não é que não possas ir no autocarro, mas Sim, eu percebo, sim. tu no autocarro sentes que estás mais encalfulado, não é? Exatamente. Estás ali, não tens muito espaço para te mexer e tens que estar ali durante 2 horas. Uma hora. Pronto. Mas aí, nessa situação, que não aconteceu muitas vezes, mas só de pensar que pode acontecer, aí eu sei que vai acontecer um ataque de pânico. Tenho a certeza que vai acontecer. E mesmo que eu tente, ok, não vai acontecer. Isso já foi, já passou, já passei essa fase, mas eu sei que vai acontecer. Eu estive há pouco tempo em Londres, inicialmente em Manchester, Manchester depois Londres, e a minha principal preocupação era de que forma é que eu ia de Manchester para Londres. Ok. E de que maneira, quem já foi a Londres, de que maneira é que eu vou do centro de Londres para o aeroporto de Londres? Porque ainda é uma distância relativamente grande, não é como em Lisboa. Sim. E foi um esforço, tipo, uma procura bué grande para ser sempre de comboio, não ser de autocarro. E se calhar a de autocarro até era mais acessível. Ok. Pronto. Ok. Eu tento fugir bué de transportes públicos. Ainda hoje tento fazer bué cenas a pé. E é uma coisa que está no Join the subconsciente. Join the club. Ok, eu também faço muito isso. Lá está, muito por causa disso estás a dizer. Yeah. Porque apesar de hoje já consigo lidar mais ou menos bem, às vezes já há situações que não. Isto também depende bem de como é que os meus dias anteriores ou o meu estado de espírito naquele dia também se reflete. Porque tem muito a ver com isso. Ou seja, eu hoje em dia, se tiver um dia bué da bom, eu posso andar de tudo que nada acontece. E estou bué da bem, estou com uma grande moral e bora lá. Mas se tiver um dia em que acordo, sei lá, não tão bem, o dia não começou tão bem, ou tenho uma situação de stress na cabeça a pensar, eu quando vou para um transporte público, naturalmente começa a vir a situação de medo. E aí depois tenho que meter os mecanismos de defesa do pânico ativos. E então depois é uma luta, estás a ver? É ali uma luta até ao final da viagem, até estar tudo bem. Já agora, para além da respiração, de que forma é que tu tentas combater? Sobretudo a respiração é o principal. Uma coisa que para mim acalma-me bué, que descobri isto há relativamente pouco tempo, é encostar a cabeça. Por exemplo, se tiver uma almofada atrás, ou tiver assim um apoio, e encostar a cabeça e fechar os olhos, ajuda-me bem, acalma-me bem. Consegues dormir? Não consigo. Não consigo dormir em transportes públicos. Mas nunca consegui. Sim, eu também não. Nunca, mas lá está, porquê? Porque eu ressono. E então, agora já não ressono tanto, mas como eu sempre ressonei, eu tinha sempre vergonha, não é? Que as pessoas me ouvissem ressonar, e então eu nunca dormi em transportes públicos, ou sítios públicos, na realidade. E então o que eu faço é, isso acalma-me, ou seja, estava a dizer de encostar a cabeça, música, também imagino, ou podcasts, ou agora Netflix, porque saco os episódios de séries que quero ver, ou documentários, e abstrai-me. E sobretudo a respiração. A respiração é o melhor, para mim foi o meu maior aliado. Sim, a mim também, sem dúvida. No combate aos ataques de pânico. Sejam eles tipo, porque eu hoje em dia eu já não, um ataque de pânico, quando tenho um ataque de pânico, já é muito raro, mas quando tenho, já não é com a mesma intensidade que eu tinha antigamente. Portanto, eu já consigo controlá-lo muito melhor. E os sintomas são muito rápidos, são segundos. Aquilo vem, dá, e eu muitas vezes até penso, foda-se, ainda bem que já veio e que já deu, pronto, está tudo bem. Sim. Estás a ver? Porque já é aquela sensação de alívio, pronto, já veio, já foi, ele assim como ele vai, como ele vem, ele também vai, e agora está tudo bem, Sim. E siga. Nessas pesquisas, na altura, eu encontrava muito, não rejeitem, aceitem, deixem passar, ok, vocês estão a ter um ataque de pânico, deixem passar. Isso era importante. Mas para além da respiração e dessa aceitação e de mudança, vamos dizer, de chip, tendo eu uma... Isto é um bocado snob dizer, mas tendo eu uma vertente criativa, na minha cabeça pelo menos, e sei que tu também, se encontrar um escape para isso ajuda muito. E isso... Quando aconteceu essa mudança toda, também
passo publicidade, tenho um Instagram, uma conta de Instagram, que é o Uptight Alien, que é onde eu falo a nível gráfico, trabalho imagens das coisas que me irritam na sociedade e a nível, lá está, de ataques de pânico, de saúde mental, etc, etc. Isso acabou por libertar um bocadinho também, porque é tudo que eu tinha aqui fechado e que eu até podia dizer a alguém e que a pessoa dizia, tens razão, mas eu sentia que não compreendia totalmente. Eu, ao fazer ao ter essa conta, pode ninguém compreender, mas ajuda-me a aceitar. Ok. Isso é bem bom. Porque lá está, ou seja, tu basicamente foste à procura de algo que tu gostas de fazer, que te ocupasse a cabeça, Sim, não é? sim. E que tu te integrasses ali, não é? Sim. A 100% e tudo o resto do mundo desaparecesse. Sim, até a conta agora até está um bocado parada, porque não tenho tido tempo. Mas sim, o objetivo era esse, era tudo que era mau, na verdade, que eu tinha na cabeça, que era... Expelias para ali, não é? Expelia para ali, porque alguém não compreendia, seja de, sei lá, todo o tipo de pensamentos que eu pudesse ter, fugiam para ali e isso ajudava. Sim. Esta conversa leva um bocado à próxima pergunta, que é como é que tu lidas com o problema hoje em dia? É assim, não é? Ou seja, arranjaste um escape? Arranjei um escape e cada vez estou a tentar arranjar mais. Não sei se arranjei já o escape certo, aquilo que nós estávamos a falar há pouco, de talvez mudar de área em que trabalho, que preciso de explorar mais a minha cabeça a nível criativo. Okay. Acho que isso me vai ajudar. E respiração, quem está a ouvir, a respiração é mais de 50%, ajuda muito. Ok. E tu chegaste a procurar ajuda? Seja ela qual for. Lá está, não procurei na altura, estou a procurar agora. É recente ainda, portanto eu ainda não consigo dizer que já tem efeitos práticos. De qualquer forma, eu neste momento já não sou a pessoa que era nessa altura. Eu nessa altura era uma pessoa muito mais fechada, muito mais reta, muito mais... as coisas tinham que ser de uma forma e só dessa forma, e essa resolução, esse caminho acabou por ser feito sozinho e não com ajuda. Ok. E sentes que ao mesmo tempo estás-te a conhecer a ti próprio? Ou seja, sim. Sentes que o Pedro de hoje é uma pessoa completamente diferente do Pedro de 2012? Sim. Eu costumo dizer a pessoas próximas que não sei se alguém sente o mesmo, que é eu divirto-me bastante a pensar. Ok. E esse pensamento, esse conhecimento para mim é espetacular e é sempre a conhecer coisas novas dentro da minha cabeça. Pronto. Por aí. Ok. Que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Primeiro, a fazer o oposto do que eu fiz. Procurar logo ajuda. Logo. Se tem alguma necessidade, nem toda a gente está nessa posição, porque há pessoas que trabalham, vamos dizer, em direito ou em medicina, ou podem também passar por isto. Se calhar não precisam de um escape tão criativo, mas quem está ligado a uma área mais criativa, que tenha um projeto lateral, uma cena que ajude a explorar o que está preso na cabeça, e que fale. Pode ser a namorada, o namorado, mãe, pai, um amigo que tenha confiança, que fale, porque a outra pessoa até pode não dizer nada, mas ao falar vai ajudar. Isso é certo. Ou seja, os exemplos são ótimos. É espetacular quando nós vemos a pessoa X, aquele famoso falou que tem um problema de saúde mental. Isso é espetacular, e as pessoas dizem, ele teve boa confiança, teve coragem. Mas, na verdade, o dia-a-dia das pessoas como nós é, olha, ele é o esquisitinho, ele é o preocupadinho, ele é o assustadinho. E a verdade é que o importante é deixar isto como algo normal e tornar isto uma conversa normal, porque é só uma particularidade de uma pessoa. Exatamente. Apenas. Exatamente. Ou seja, não é isto que te define. Exato. Não é?
não é isto que te define enquanto pessoa, enquanto personalidade, é algo que faz parte da tua personalidade. Pronto. E que lá está, que te pode ajudar e que na maior parte dos casos ajuda, mais tarde, não é? Depois de trabalhado e moldado, ajuda-te a ser uma pessoa melhor, não é? Torna-te uma melhor pessoa, porque tu tornas, ou melhor, tu adquires o conhecimento de quem tu és, porque isto é um problema que é psicológico, é teu, não é? Porque isto não é uma coisa que aparece do dia para a noite, portanto é uma coisa que tem raízes, já vem sendo enraizado na tua cabeça. Portanto, isto, naturalmente, não é? Com o trabalho e com o esforço de tu, se quiseres perceber quem é que tu realmente és, não é? Isto pode-te ajudar, não é? Pronto. Sim, sem dúvida, porque a imagem que passa é uma imagem muito egocêntrica. Pois é. Lá está ele está preocupado com aquela merda sem jeito nenhum, mas na verdade são merdas pequenas que às vezes nos fazem muita diferença na cabeça. E quando pode ser um ataque de pânico ou pode ser outra coisa, todas as cabeças são diferentes. Ok. Tu agora estava-me a lembrar, tu estavas há bocado falaste de que tu chegaste a tomar medicamentos, chegaste a tomar alguma coisa de antidepressivos ou... Não, antidepressivo estou a tomar agora. Ok. Antidepressivo estou a tomar agora porque procurei ajuda agora. Ok. E tem-te ajudado? Tem essencialmente, eu não sei se alguém passa por isto, mas quem está a passar por isto é a libertar a mente, que é, eu dormia bué pouco, tinha a cabeça bué cansada. Ok. Não sei se passaste por isso, também tomaste algum antidepressivo? Tomei, mas infelizmente pelos piores motivos. Ok. Tomei por negligência médica. Exato. Tomei por negligência médica, não tomei receitado porque nunca fui a um... não é psicólogo, psiquiatra, exatamente. Nunca fui a um psiquiatra, portanto nunca me receitou antidepressivos. Só fui à ajuda do psicólogo e eu, desde aquela experiência que tive, decidi que só iria tomar um antidepressivo mesmo em caso de SOS e que iria fazer a luta e que iria encontrar a resposta para o meu problema através de mim. Sim, pronto. Eu acho que acabámos por fazer ao contrário. Eu procurei durante algum tempo e ajudou-me e encontrei, mas faltava-me um extra e tu começaste por aí e não chegava e depois é que foste à procura. Pronto. Exatamente. Mas na verdade é o mesmo, sim. Mas sentes que te está a ajudar na maneira como tu lidas com... Sim, ajuda-me, mas eu acho que a ajuda maior foi a ajuda que aconteceu há 1 ou 2 anos, essa questão da mudança de mentalidade. Ok. Isso é o que é importante para qualquer pessoa, é mudar a mentalidade. Se a pessoa... vou a extremos, mas se a pessoa quiser pintar o cabelo cor-de-rosa, pinta. Se quiser pôr um piercing no mindinho do pé, põe. Isto é bem aleatório, mas sim. Tipo, que a pessoa se sinta bem com ela, porque a verdade é esta, porque as pessoas com quem eu já falei que passam pelo mesmo, geralmente são pessoas que estão oprimidas e que não se sentem bem com elas. Exatamente. Então, para acabar, eu gosto sempre de fazer esta pergunta porque sou muito ligado à música e já percebi que tu também. Que música é que tu sugeres que te tenha ajudado nos momentos difíceis? A ultrapassar os momentos difíceis? É assim, eu diria que tu mais do que eu sabes que a música tem várias interpretações, não é? Exatamente. E pegando como comecei com Radiohead, inicialmente ajudou-me muito o Everything in Its Right Place pelo mecanismo e eu sentir-me sou só mais uma pessoa, tenho que viver como uma pessoa, mas a verdade e lá está, cruza com essa mudança até do último álbum deles, do A Moon Shaped Pool. O Present Tense ajudou-me bastante por uma simples razão, porque a minha família é bastante católica. Eu acho que a música tem uma vertente não é católica, é como é que ele lida com a crença, e eu na altura, para me libertar, ajudou-me, ou seja, eu não me conseguia agarrar a nada religioso, a nada católico para me salvar, entre aspas.
mas eles mostraram-me de certa forma que há outras formas de estares ok. Não sei, se calhar foi confuso. Não. Ok. É legítimo. Eu podia dar outros exemplos, mas Pois, sim. mas pronto, é o teu exemplo e funcionou para ti. Não é? Sim. Pronto, olha, Pedro, obrigado, por esta conversa. Obrigado. Gostei bastante de ouvir a tua história. Igualmente. É bastante rica e sei que estás no processo. Quer dizer, na realidade estamos todos no processo, não é? Sim. Estamos todos no processo de... Isto é todo um caminho que a gente faz ao longo da vida. Mas queria-te agradecer teres aceito e teres vindo cá e termos falado aqui, teres partilhado a tua história. E pronto, e até ao próximo programa e obrigado. Muito obrigado.